O tema da ministração é: eu não estou mais lá. Como assim, pastor? Diga assim ao seu irmão: não me procure em um lugar que eu não estou mais. Amém? Atos 5, a partir do 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram eles à prisão pública. Mais tarde o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, apresentai-vos um templo e dizei a todo o povo as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e aqueles que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltaram, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Agora você vai para o versículo 33 do capítulo 5. Eles, porém, ouvindo isso, enfureceram-se, queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, estava todo o povo e mandaram retirar os homens um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando-se alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os quanto lhe prestavam obediência foram dispersos do nada. Depois disso, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Porém este pereceu, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai mão destes homens e deixai-os, porque este conselho, se a obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Aleluia. E concordaram com ele. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor nos traz aqui com um propósito, Pai. Eu creio que o Senhor há de fazer o infinitamente mais. Eu creio, Pai, que a tua unção, a tua glória, a tua presença, Pai, é aquela que nos respalda, é aquela que fala em nós e através de nós. Deus, usa a minha vida e a de Jonas para a glória do teu nome. Que sejamos profetas em tuas mãos, e que o teu nome seja enaltecido e engrandecido, e que nós venhamos a diminuir na tua presença em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eita glória! Já quero mais uma vez enfatizar para você que quarta-feira nós vamos fazer uma unção geral e vai ser um divisor de águas aqui. Diga assim pro seu irmão: você não pode perder. E próximo domingo, ceia do Senhor, tem muita coisa boa. Quero dizer para você sobre a questão do período junino, que apesar da nossa localização, fechou essas portas, irmãos. Eu digo isso porque quem está aqui sabe, o som do pátio não chega aqui, não chega nada. Você acredita que chega na casa dos meus pais e na minha casa na Vila Kennedy, mas não chega aqui? É tudo blindado, e até pelo Espírito Santo. Então o céu vai descer nesse lugar, amém? Meus amores, existem pessoas que acham que quando nos conhecem, sempre vão nos encontrar no mesmo lugar da nossa história. Talvez alguém, quando conheceu você num estado de depressão. E essa pessoa, porque o mundo diz que a primeira impressão é a que fica,
ela tira a conclusão ao seu respeito que você vive lutando contra a depressão e que vez ou outra ela sempre vai encontrar um depressivo. Talvez alguém te conheceu em um estado de falência financeira. E quando aquela pessoa ela te encontrar, talvez ela ache que sempre você vai estar lutando, porque você está numa miséria financeira. Quando uma pessoa ela te encontrou, talvez ela te encontrou ferido, com a igreja, com a liderança, com aquilo que você fazia, decepcionado com os homens, decepcionou também pessoas. E talvez aquela pessoa, ela acha que vai te encontrar sempre doente, sempre enfermo, sem querer chamado, sem querer ministério. Aquela pessoa, quando ela via você só falava de enfermidade, de doença e de luta. Então ela espera que ao te encontrar, você vai fazer a mesma coisa. Como se o ser humano não evoluísse, como se nós não crescêssemos, como se Deus não gerasse mudanças. E nós somos mutáveis. O nosso Deus é que é imutável. A nossa mente muda, a nossa mente amadurece. E muitas vezes as pessoas, elas criam uma imagem ao nosso respeito, e elas ficam com aquilo que elas criaram e produziram dentro delas. Muitas características boas que fazem parte da nossa essência, elas estão ali. Mas de repente, quando conheceram uma pessoa que talvez estava no mundo, mas era uma pessoa tão braba, que pegava briga com todo mundo, não podia nem olhar para aquela pessoa, que ela já queria quebrar a garrafa e ali pegar uma briga. Quando ela vê essa pessoa mansinha, quieta, ela vai dizer: não, isso não é fulano de tal que eu conheci não, ele não era esse cordeirinho não. Aquela mulher que era briguenta mesmo, e até fofoqueira, aí a pessoa vem e traz uma história para ela ou para ele, que não se surpreenda, dizem que as mulheres são mais, mas homem parece que está ficando mais fofoqueiro. Deus tenha misericórdia. Então de repente chega e a pessoa escuta, e no final ela não alimenta a fofoca, ela diz: nós vamos orar. Não, como é que é? Você gostava de receber informações, né? Hoje em dia a gente não tem, não sei, acho que não tem mais, mas antigamente tinha, né? Tem gente que é o Vanguarda, o Jornal do Dia. E de repente as pessoas, elas encontram você em um ambiente do seu caráter, que não tem nada a ver com o caráter que um dia elas te conheceram. Quem me conheceu, talvez quando eu comecei ministerialmente, me viu ali um jovenzinho, que ainda sou jovem, mas de repente não sabe que em 25 anos, da adolescência para cá, aliás, a infância, o quanto Deus já fez na minha vida, como eu tenho a visão das coisas hoje à minha volta, e o que Deus já realizou. Mas é interessante que as pessoas nos buscam em um ambiente da nossa história que nós não estamos mais lá. Não pertencemos mais àquele ambiente. Mesmo que faça parte da sua história, porque você não pode negar de onde você veio, quem você era, porque o fundamento do presente e do futuro está no passado. Não que você vá usar a base do passado para respaldar o seu presente e o seu futuro, mas vai usar para testemunhar. Eu passei por isso, Deus transformou a maldição em bênção, eu amadureci. Eu não tive essa criação, mas o Senhor me fez ser amado e ser amada como eu nunca imaginei que seria. O Senhor me fez desfrutar de uma família maravilhosa como eu nunca imaginei que um dia eu iria desfrutar. E é interessante que os discípulos, no começo da igreja primitiva, meus queridos pastores e apóstolos, pregando o evangelho, e Deus usando eles para que as curas, os sinais e os milagres acontecessem. Mas infelizmente a seita dos saduceus era uma das mais pesadas naquela época, e que ganhava mais campo, fariseus e saduceus, onde eram judeus religiosos que perseguiam os cristãos. E a partir do momento que Cristo ia tendo fama por meio dos atos dos apóstolos,
Então, consequentemente, eles queriam abafar isso. E a Bíblia, ela deixa bem claro aqui no texto que nós acabamos de ler, que por inveja, mandaram prender os apóstolos. Em primeiro lugar, se uma pessoa não consegue ver mudanças em você, se uma pessoa não consegue enxergar a tua evolução, essa pessoa, ela pode ter um desvio de caráter. E um deles pode ser a inveja. Porque o invejoso, ele se incomoda com o crescimento daquele que um dia não tinha nada e agora está prosperando. Então, por inveja, o que foi que eles fizeram? Vamos tentar limitar o que eles estão fazendo. Vamos prendê-los. E de repente colocaram eles em uma prisão. Mas o melhor nas nossas vidas é que podemos até entrar em prisões, só que prisões não entram em nós. Podemos até estar dentro de uma cadeia, mas não estamos presos a cadeias. Podemos até sermos açoitados do lado de fora, mas ninguém consegue bater no nosso coração, porque na medida que vem as chicotadas interiores, vem logo o bálsamo de Deus, trazendo cura, restauração e dizendo: meu filho e minha filha, eu sou contigo, eu estou contigo, e a minha palavra te respaldará em toda boa obra. Se você crê, diga aleluia. Coloca mais teclado para mim aqui no retorno, meus amores, por gentileza. Quero ouvir o Jonas aqui vindo com pressão comigo. Então, de repente, colocaram os apóstolos ali no cárcere público. Cárcere público era um lugar que todos iam. Os sentinelas estavam ali, pastor Gledson. Os guardas estavam ali, todos de prontidão, para que nenhum deles fugisse. Só que é interessante que eu preguei na última quarta-feira sobre Pedro. Só que nessa ocasião aqui, a palavra não mostra que as portas foram abertas. A palavra não mostra que eles saíram pelas portas. A Bíblia diz que o cárcere continuou fechado com as sentinelas. Mas veio um anjo e os libertou. Possivelmente, Deus abriu, com certeza. Mas depois foram fechadas a ponto de que ninguém percebeu a falta deles. Porque tudo estava silencioso e quieto. E é interessante que, diferente de Paulo e Silas, muitas vezes pregamos sobre isso, em Atos capítulo 16, adore ao Senhor, porque enquanto você adora ao Senhor, as portas das prisões, elas são abertas. Mas sabe por quê, pastor? Ninguém vai te encontrar mais dentro de uma cadeia. Diga assim para o seu irmão, sabe por quê? Ninguém vai te encontrar mais dentro de uma cadeia. Diga, porque nenhuma prisão deste mundo, nenhuma cadeia do inferno consegue prender aquele que foi escolhido e escolhida por Deus para cumprir um propósito. Podem até te prender na escuridão e na noite, mas ao amanhecer vão te procurar lá dentro e não vão te encontrar. Porque o Deus que vela sobre as nossas vidas é aquele que nos liberta de todas as prisões humanas que os homens possam gerar. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente ao Cordeiro. E a direção de Deus não foi, vão se esconder, não. Vão para o templo ensinar as palavras da vida. Eu quero que você entenda o segundo princípio. Quem não teme, não tem de que se envergonhar. Quem tem o Senhor,
Não tem que ter medo de perseguição, de crítica, do que acham de você, do que pensam de você. Se vão te colocar de novo em uma prisão, se acham você aberto demais, fechado demais, se acham você sério demais, se acham você brincalhão demais, ei, preste atenção. Jesus diz: vão para o templo. Quem tem que fugir é o diabo e não você. O que o Senhor disse foi: continuem pregando a palavra da vida no templo, no lugar de maior exposição. Diga para o seu irmão: você não tem motivos para se esconder. Quem traiu no casal foi a pessoa. Então você foi traída. Deixa eu só dizer uma coisa, ô traído: ande de cabeça erguida, porque você não maculou o seu caráter. Quem traiu não foi você, quem roubou não foi você. Você não está onde está porque passou por cima de ninguém. Você não conquistou o que conquistou porque desmereceu pessoas, humilhou pessoas, não. Foi porque Deus te deu e você abraçou. E de repente, vão para o templo e continuem pregando. Essa geração, ela tem que ser mais ousada. Estamos para tomar uma decisão que eu ainda vou passar para os pastores, mais uma equipe da Jocum quer vir fazer um trabalho conosco de 100 pessoas aqui no período junino. Teatro, dança, evangelização. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes quando o império das trevas avança, muitos que são chamados igreja, e são mesmo, querem recuar. Diga assim para o seu irmão: deixa eu só dizer uma coisa para você. Minha esposa muitas vezes quando vai chegando na feira de madrugada, ela diz: amor, me perdoe, a expressão é cada laúça. Pode ir até toda arrumadinha para o pátio, mas vem sem sandália, beba, sujo, andando, vai a pé para o Santa Rosa, vai a pé para o Salgado, às vezes pega Uber, não pega, e de repente a gente chega perto da igreja, porque tem que parar no quarteirão, logo em seguida a gente fica acomodado com preguiça. Aí de repente eu estava indo para a praia e vendo irmãos andando por um longo tempo, e eu parei o carro e perguntei: de onde vocês vêm? Nós moramos em um sítio aqui e estamos indo para a igreja, a Assembleia de Deus ali. Eu perguntei: quanto tempo é? Olha, é mais de 1 quilômetro, mas a gente não está preocupado não. Nós queremos servir a Deus. Diga assim para o seu irmão: a vida só é dura para quem é mole. Tem gente que não vai sair do canto, por quê? Porque se intimida. Mas retorno aqui, vamos lá, porque dá para torar. Agora do microfone, meus amores. Então de repente, nós percebemos que tem gente que fica intimidada, pastor. Eu vou para o templo, eu vou voltar para a prisão de novo. Meu irmão, pelo amor de Deus, faça o que tem que ser feito, haja como tem que agir. Pode vir o governo que for, o prefeito, a prefeita, o presidente ou quem for, Deus é supridor e sustentador da igreja, e contra essa igreja as portas do inferno jamais prevalecerão. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente ao Senhor. Vão te procurar em uma prisão e não vão te encontrar lá, assim como aconteceu com os apóstolos. Deus está trazendo hoje libertação sobre a sua vida, mas você precisa entender uma verdade. Assim como os apóstolos, eles foram libertos e eles foram para o templo.
Você não tem que andar como covarde, como alguém que está envergonhado, porque foi Deus que te chamou. Levante a sua cabeça e faça o que tem que ser feito. Haja como você tem que agir. Dê continuidade à obra que Deus começou através da tua vida. Deus é contigo, então Ele é responsável por você. Então, de repente, eles foram para o templo e começaram a pregar. E no dia seguinte, o Sinédrio manda chamá-los. Quando chegam lá, não souberam que eles estavam no templo, porque acharam que eles estavam na prisão. Diga assim para o seu irmão, diga: você não vai me encontrar lá. Diga: essa prisão não faz parte de mim. Peraí, parece que faz. Você está preso até para falar. Mas vamos abrir a boca agora. Diga para o seu irmão, diga: essa prisão não faz mais parte de mim. Diga: ninguém pode me deter e me fazer parar. E quando a inveja vem, aí é que você se levanta com autoridade e vai com tudo, repreendendo o capeta e entendendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E cremos que o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder das trevas. Então, de repente, foram até eles, constataram que as sentinelas estavam lá, o cárcere estava fechado e tudo arrumadinho. O ungido e a ungida do Senhor, eles são tão abençoados, que até pelas prisões que passam, eles não fazem bagunça. Mas quem não é ungido, Deus pode colocar no jardim. A pessoa pisa e mata a grama, as folhas e os frutos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Diga assim ao seu irmão, diga: por onde você passa, organizado, porque Deus passa com você. Não tem bagunça não. Onde você chega, chegou fulana de tal no ministério de intercessão, é bênção. É uma mulher de Deus mesmo na dor. É um homem de Deus, levanta. Pode estar passando o que for. Quando pega no microfone, quando pega no instrumento, Deus usa com graça, poder e autoridade. Não vão te encontrar lá. Mas quando foram no sepulcro, semelhante a Jesus, Ele venceu a morte, Ele deixou a sepultura. Se você entender essa revelação, dá um glória a Deus. Pastor, mas quando Ele chegou a deixar a sepultura, porque ressuscitou, que viram o sepulcro vazio, ele estava bagunçado, os lenços estavam revirados, manchados de sangue, ou eles estavam dobrados dentro da visão do judaísmo: eu voltarei. Muita gente pensa que você está em cima de uma cama, mas quando você deixa o lugar organizado, ou a cama organizada, você diz: eu me levantei, e agora eu não vou me deitar mais, só no tempo certo. Por onde você passa, tem restituição, tem salvação, tem vida, tem vitória, tem graça de Deus, não tem bagunça. Chegaram lá, cadê os homens? Não, peraí, sentinelas no lugar, as portas fechadas, tudo organizado, mas eles não estão aqui. Quando foram procurá-los, eles estavam num templo mais convictos do que nunca, dizendo: nós estamos pregando sobre Cristo. E quando você vai ler o texto, eles disseram:
parem de falar sobre ele. Pedro abre a boca com os demais e diz um dos versículos mais fortes do mundo bíblico e da palavra, que eu entendo que é: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Diga para o seu irmão: mais vale obedecer a Deus. Peraí, se endireite na sua cadeira. Vamos lá, se endireite. Você está muito relaxado aí. Diga assim para o seu irmão: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Agora diga para você mesmo: eu estou pronto. Eu estou pronta para obedecer. Naquela hora, o povo insistente, persistente. Próximo princípio. Sabe por que não vão te encontrar na prisão? Porque você é uma pessoa insistente e persistente. Você não é daquele que chega em um lugar e diz: eu queria fazer isso. Não, eu queria não, eu quero. Foi Deus que me mandou. Quando for namorar, namore. Entenda, assuma um compromisso. Quando for adorar, adore. Quando for casar, seja o melhor marido, seja a melhor esposa. Filho, seja o melhor filho, a melhor filha. Pais, sejam os melhores pais. Ovelha, sejam as melhores ovelhas. Líderes, busquem fazer o melhor daquilo que Deus te confiou para fazer. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Aí lá vem os invejosos: então vão apanhar. Tem problema não, pode bater. Mas o que eu fui chamado para fazer, eu não vou parar. Você tem que pedir a Deus uma imunidade, porque o mundo, ele não vai mudar. A tendência é piorar. Mas a Bíblia manda não nos conformarmos com este mundo mau, mas transformá-lo com a renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então deixa eu colocar algo de Deus para você: seja perseverante. Eu não sei, será que vai dar certo? E se eu começar a dar errado? Já deu errado, meu filho. Você já está pessimista. Guarde essa expressão, não é uma frase. Para viver o que você nunca viveu, esteja disposto a fazer o que você nunca fez. Para viver o que você nunca viveu, esteja pronto para fazer o que você nunca fez. Se não tiver um passo de ousadia, não vai sair do canto. Se não obedecer, Deus, parece loucura, Senhor, vão me julgar, mas importa agradar a Deus do que aos homens. Você está bem? Está com febre? Não, estou bem. Simplesmente Deus mandou e eu vou fazer. Mas peraí, isso não tem lógica. Mas eu não estou falando sobre lógica, eu estou falando sobre fé. Eu não estou falando sobre explicar milagres. Milagres não se explicam, milagres se vivem. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que todo aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então eles foram perseverantes, e ali aumentavam a raiva. Aí diga assim para você mesmo: diga, eu não tenho culpa. Diga, eu não tenho culpa se vão ficar com raiva de mim. Eu decidi obedecer a Deus. Mas eu queria que você fosse assim. Não é o que você quer não, meu filho, é o que Deus quer. Não é o que você manda, não, é o que Ele manda. Não é o que você fala, não, é o que Ele fala. Não é o que você determina, não, é o que Ele determina. Passarão os céus e a terra,
mas a sua palavra permanecerá. Assim como a chuva desce e rega a terra, a palavra de Deus ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então de repente chegam ali os homens e ficam enfurecidos e querem prendê-los. Aí chega Gamaliel, um fariseu, e diz: venham cá, quero dar uma palavrinha com vocês. Conjecturando, a coisa está diferente. Esses homens são muito ousados. Na verdade, ele disse tudo. Ele disse: olha, se levantou um, Teudas, e de repente, depois que ele morreu, os 400 que lhe obedeciam, eles pereceram. Depois Judas, no tempo do alistamento, do recenseamento, e quando ele morreu, aqueles que estavam com ele pereceram. Conjecturando aqui, o que ele diz foi o seguinte: se essa obra desses homens é de Deus, porque ele sabia que era de Deus, é tanto que Paulo foi criado nos pés de Gamaliel, na escola linguística de Gamaliel. Se essa obra é de homens, ela perecerá, mas se ela é de Deus, ninguém poderá destruí-la, porque ninguém se encontrou lutando contra Deus que veio a prevalecer. É isso que está no original. Conjecturando, Teudas morreu, o povo dispersou. Judas morreu, o povo dispersou. O líder deles morreu, ressuscitou, está na glória, e eles continuam. Então eles são diferentes daqueles que já passaram. A melhor coisa é vocês deixarem eles quietos, porque essa batalha vocês não vão conseguir vencer. Eu quero declarar o último princípio: Deus levanta gente improvável, inesperada, para comprar a tua causa e a tua defesa. Você crê nisso? Enquanto você está hoje aqui, tem alguém falando por você, não é de você, é por você. Enquanto você está hoje aqui, Deus está usando a vida de alguém para interceder pela sua vida. Enquanto você está alinhando as coisas do mundo espiritual, Deus está alinhando no mundo natural. O que Gamaliel disse é: ninguém vai conseguir detê-los. Pode colocar numa prisão, pode bater, pode açoitar. E depois bateram neles, e eles foram embora felizes, porque se alegravam em sofrer em nome daquele que os salvou. Então Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: nem você mesmo se procure na depressão, porque ela não está mais em você. Nem você mesmo se procure no vitimismo, porque isso não faz parte de você. Nem você mesmo se procure nas mágoas, porque elas não estão em você. Gente sarada é gente que é chicoteada, mas mesmo em meio aos chicotes e às pancadas da vida, estão dando glória, porque sabem que o galardão que vem do eterno é muito maior. Como diz a palavra: o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram e nunca penetrou em nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Quantos aqui esperam no Senhor? Diga aleluia. Para xerianda lá, maná, xericanta lá. Vão parar de te procurar na prisão, porque você não está mais lá. Vão te procurar chorando,
Só que mesmo açoitado, meu pastor Gledson, nós não estamos chorando, porque o apóstolo Paulo declarou: perseguidos, mas não destruídos, açoitados, mas não derrotados, muitas vezes caluniados, porém não desanimados. Se com Cristo padecemos com Ele, seremos glorificados. Consolai-vos uns aos outros com a consolação que recebestes. Tudo isso é palavra. Xerianda lá, maná. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Pega na mão do seu irmão, pega na mão do seu irmão. Diga: se prepare, porque o mês de junho será o mês mais milagroso da tua história. Diga: nenhuma cadeia dessa terra te resistirá. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Andar com Jesus traz ao nosso coração 3 convicções. Pelo menos essas. Nós temos a convicção de que nada nos prende. Nós temos a convicção do que nós acreditamos e pregamos. E mais importa agradar a Deus do que aos homens. E nós e o mundo temos a convicção que quanto mais a igreja ela for perseguida, mais ela cresce. O Coliseu não parou a igreja. O São João não vai parar a igreja. O governo não vai parar a igreja. As mudanças econômicas não vão parar a igreja. Você entende isso? O amor de muitos esfriará. Peraí, meu filho, eu sei nos últimos dias, mas também está escrito que todo aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E todo aquele que ama conhece a Deus e é de Deus. Então os conceitos que estão lá fora não podem ser os meus. Seja liberto hoje, liberta dessa pessoa que está na sua mente que você não consegue perdoar. Seja liberto e liberta hoje desse trauma que você tem, de tudo aquilo que você passou e enfrentou. Diga para o seu irmão: passou. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você crê nisso? Oh, Deus conhece. Ele conhece o meu e o seu coração. E Ele sabe do que precisamos. Fique de pé no seu lugar. Aleluia! Oh, Deus conhece. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe hoje tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, e é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Você crê nisso? Pegue na mão do seu irmão, levante a mão dele o mais alto que você pode. E vamos orar. Deus conhece tua estrutura. Declare: sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Te fala, pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. E é o seu lugar que mandou largar a rede, que mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Que mandou largar a rede, que mandou você parar. Volte para o mar alto, honrar a rede que mandou você parar. Volte para o mar alto, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Essa moça que está aqui, ó, ao lado desse rapaz de vermelho, minha irmã, levante sua mão. Deus está te curando de nódulos e de uma enfermidade que traz sobre você uma enxaqueca. E você se encontra muitas vezes em dias de depressão, em virtude das lutas emocionais que você tem passado. Assim diz o Senhor: eu te respaldo. Te humilharam lá atrás, mas eu sou o Deus que te justifica em toda boa obra. No mês de junho, eu tenho um presente que eu vou colocar nas suas mãos. Faz assim, minha irmã, diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Adriana, levante sua mão, minha linda. Assim diz o Senhor: estou te visitando hoje em meio às tuas dores e às tuas angústias. Nesses 15 dias você passou por algo que veio para tentar destruir as tuas emoções. E você se angustiou e se amargurou. Mas Deus diz: minha filha, se prepare, porque aquilo que veio para te destruir te fortaleceu e vai ser o teu testemunho. Quem tenta te enganar está mexendo comigo. Você é a menina dos meus olhos, e eu contemplo a sinceridade do teu coração. Receba a cura do Senhor neste dia, e receba um presente, uma dádiva das mãos do Todo-Poderoso. Meu lindão, muitas vezes você se culpou e diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? E assim diz o Senhor: eu estou escrevendo um novo ciclo na sua história. E a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. O inimigo tentou te destruir, e você foi conduzido a um abate emocional que você nunca passou. O ano de 2023 foi um dos anos mais difíceis da tua história, mas o ano de 2024 é o ano que eu passei a página da dor, e na prisão que você se encontrava não te acharão mais. Receba hoje uma nova página escrita pelas minhas mãos, que se chama provisão, alegria, restituição. Assim diz o Senhor: e eu te farei um homem próspero nessa terra, e você desfrutará de dias onde ainda esta semana eu te darei um sinal desta palavra que eu estou te dando. Olhe para o seu irmão. Olhe para o seu irmão nessa hora. Aponte o dedo para ele e bem suave: Deus conhece tua estrutura,
sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Pega de novo as redes. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar.